Caos fotográfico, conteúdos aleatórios organizados semanalmente, na edição gravada às sextas-feiras. E hoje eu vou trazer aqui um apanhado de coisas interessantes aí do que eu publiquei no meu site. Mas antes, eu acabei de fazer um conteúdo, não está aqui no site, logo mais vai estar. Queria só antecipar isso, eu acho que é um destaque interessante essa semana. Tava eu ali, como assim como você, zapeando, né, pelas redes sociais, e no Instagram me dou de cara com uma postagem do Araquém Alcântara, um dos grandes fotógrafos brasileiros, né, de natureza, enfim, um negócio, né, que um trabalho de importância, né, que ele faz, tratando de temas tão importantes como o meio ambiente e tudo mais. Uma postagem dele mostrando uma pessoa caminhando pela praia em Santos e, para minha surpresa, aparece lá criado com o IA. Eu falei, nossa, o Araquém já está desenvolvendo coisas com IA na fotografia, né? Que interessante. Detalhe importante, e um monte de comentário lá, curtida, um monte de gente descendo a lenha no Araquém. Que absurdo, você está usando a IA, né? Parou, para que você faz isso? Não precisa disso, não sei o quê. Só que um detalhe mais curioso dessa história toda é que o próprio Araquém foi pego de surpresa. Ele falou, não, eu não usei a IA. E isso está acontecendo não só no Brasil, acontece lá fora também. Pete Souza, um dos maiores fotojornalistas do mundo, foi fotógrafo do Obama, né, eh, nas duas vezes em que o ex-presidente estava no poder lá nos Estados Unidos, também teve isso recentemente numa postagem no Instagram. E o Pete Souza explicou o que ele acha que aconteceu. Ele fez uma edição como qualquer fotógrafo de qualquer área vai fazer, como profissional tem que mexer ali na fotografia, mas é uma foto real. Ele editou na Adobe. E ele acha que a Adobe está colocando metadados, e como a Adobe tem agora uma iniciativa dela, da Kai, também tem o C2PA, né, que faz lá, tem a parte de autenticação, e esse metadado, se tem alguma alteração, e a Adobe agora é quase 100% IA, né, isso aparece lá no metadado. Aí o Instagram recebe a foto quando ele postou, isso na visão do Pete Souza, né, mexeu na imagem e o Instagram reconhece por alguma falha que aquilo é IA e coloca automaticamente. Ele falou que não tinha opção de postar sem esse criado com IA. E teve a mesma repercussão. Ou seja, nós estamos vivendo tempos estranhos em que uma foto real é marcada como IA por alguma questão técnica e imagens criadas com IA muitas vezes só pergunta se você criou com IA porque ela não sabe. O Instagram não sabe se é ou não. Pelo menos quando eu vou postar coisa minha de IA, que é 100% criado com IA, como essa imagem que está na tela aqui, é criado com IA, né? Quando aparece essa imagem, tenho a opção, não pega automaticamente, dá a opção de colocar lá criado com IA. Não é curioso? É engraçado, né? Bom, mas enfim. É importante dizer também que nesse mês, aqui no Brasil, a Meta, que é dona do Instagram, do Facebook, dá a opção de você optar para sair do treinamento completo que eles vão fazer com legendas e fotos e vídeos que estão abertos, quem tiver com modo privado não tem esse problema teoricamente, para não treinar a IA deles. Na Europa isso foi adiado. Na Europa isso foi adiado, vai ficar mais para frente, mas no Brasil tá rolando e você pode. Só que é aquela coisa, eu não sei o caminho, é um caminho tortuoso, leva muito tempo, tudo aquilo que é para sacanear. Ou seja, a maior parte das pessoas não vai nem saber e vai treinar a IA da Meta. E é uma questão de privacidade também, é uma questão séria, né? Na Europa, que é um negócio mais, vamos dizer assim, eles não dão moleza, né? E tem a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Lá eles adiaram, aqui não, já está solto o negócio. E você pode entrar para optar para sair disso, mas, como eu disse, não é fácil. Enfim, são questões do nosso tempo. E para quem acha que não usa a IA está presente no smartphone que você usa, mesmo intermediário. A IA está presente no Waze, ela está presente na busca do Google, ela está presente nos streamings tipo Netflix, Amazon, ela está presente já na dinâmica da internet e vai ficar cada vez mais presente. A IA generativa, que é aquela que envolve a criatividade, que simula imagens, faz vídeos e coisa e tal, música e tudo mais, ela também vai estar cada vez mais presente, seja nas próprias redes sociais, acabei de falar da Meta, né, do Instagram e do WhatsApp, mas dos smartphones também. E a cultura vai mudar. A cultura no sentido de comportamento das pessoas. A inteligência artificial vai estar mais presente e gerar desafios, ok?
Dito isso, vamos aqui a alguns destaques da semana que eu acho importante trazer. Das mais lidas da semana, qual foi a mais lida da semana? Adobe. Adobe pisou na bola várias vezes. Eu não tenho nada contra a Adobe. A Adobe é um monopólio. Ou era, né? Porque agora estão surgindo uma série de ferramentas poderosas que colocam em xeque a dominância da Adobe. Então, fotógrafos e fotógrafas têm a opção hoje de não usar a Adobe se não quiser. Poderia tentar não usar. É um caminho difícil ainda? É. Mas no tempo eu acredito que a Adobe não vai mais ficar sozinha. Então, ela pisou na bola porque ela também tem uma questão de dados, né? Um termo lá dela que você autoriza ela a acessar todas as suas coisas. E a Adobe voltou atrás aí com algumas questões, disse que não é bem assim, coisa e tal. Também tem feito anúncios, né, que mostra ali a IA e diz para você não precisar do fotógrafo. Pegou mal. Enfim, foi a mais lida da semana, essa nova pisada na bola da Adobe. E tem outras notícias bacanas no top 5 da semana, vale a pena você conferir. Entre as notícias mais lidas da semana, a do Miles Astray, fotógrafo norte-americano, se não me engano, que fez aquela foto de um flamingo, chama Flamingo One, que mostra o Flamingo ali com a cabeça enfiada, né? E parece. Tem gente que achou que era IA, os jurados, importantes jurados, hein? Gente do New York Times, gente acostumada a lidar com arte digital, que achou que aquilo era uma IA, e era uma fotografia. Ele ficou com o terceiro lugar, mas na votação em aberto ele ficou, se eu não me engano, ele ganhou. E ele falou que foi uma vingança, a vingança que estava precisando um ano depois, um pouco mais de um ano depois, do Boris Eldegesen, aquele alemão, ganhar com a IA no concurso da Sony, que é um dos mais importantes do mundo, agora o Miles ganha num dos mais importantes concursos de IA. Foi uma das mais lidas da semana. Mas o debate mesmo é o seguinte: não sabemos mais o que é real e não é. Isso é um desafio para a fotografia, isso é um desafio para as notícias, é um desafio que eu acabei de falar da Meta marcando foto real do Araquém, que na verdade é uma foto real marcando como IA. Estamos no momento em que a realidade está em xeque. É um momento desafiador. Não sabemos o que vai acontecer, eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer, mas é uma grande transformação e gera tensão e gera desafios, problemas. Tá nas mais lidas, vale a pena você conferir lá e dar uma olhada caso você não tenha visto. Falando em IA, eu estou envolvido com iniciativa de IA, mas eu não sou cego para os problemas e as questões importantes. Acabei de falar de realidade, eu vivo e vendo uma comunidade, conteúdos, faço curso, palestra, e-book para esse mercado da inovação, e a IA é o centro da inovação na imagem hoje. Mas eu não vou fechar meus olhos para os desafios e problemas que existem com a tecnologia. Fake news, desinformação e coisa e tal, né? Então, há que se tomar cuidado com isso. Mas na minha iniciativa eu fiz o teste essa semana de uma ferramenta que é a melhor, é top 5 das ferramentas de IA, cada vez melhor, ela está mais realista. Ela reúne todos os recursos que você pode ter numa ferramenta, como vídeo, escrever na imagem, é ainda melhor. Com um prompt melhorado, ela entende melhor o prompt, ela aumenta as imagens, é poderosa e ficou ainda melhor. O Midjourney, que é o principal, está sendo, assim como a Adobe, desafiado. O Midjourney está atrasado, não lança vídeo, demora com as coisas, não está na versão 6 já tem um tempo, falta uma aceleração lá, né? Tá deitado na, né, aquela coisa assim de, tô dominando aqui, sou o principal, mas tem gente que já considera essa ferramenta que eu testei uma das melhores, se não até melhor do que o Midjourney. E eu fiz o teste para membros do grupo VIP Fotografia de IA, vale a pena. Falando em iniciativa, eu terei duas novas, eu tive dois workshops de IA esse ano, um aqui em São Paulo, no Fotocine Clube Bandeirante, foi muito bacana. Essas pessoas se tornaram membros também das minhas iniciativas online, do Nfoto, do Fotografia, e a gente passou um dia inteiro para testar, ver, debater todas essas questões da IA na fotografia. Depois no Rio de Janeiro, tivemos uma turma também em parceria com Trocando Ideias e o Estúdios Brown, Escola Brown, foi muito bacana também. Essas pessoas do Rio também entraram para as iniciativas. E agora teremos, de novo em São Paulo, em parceria mais uma vez com o Fotocine Clube Bandeirante, que é uma grife, né, dos fotoclubes e da fotografia no Brasil, num lugar super bacana que é na Rua Augusta, em São Paulo. Mais um dia inteiro, dia 3 de agosto, um dia inteiro, um sábado, fica a dica. É bem bacana e você participa das minhas iniciativas. E no dia
3 de outubro, estarei em BH, Belo Horizonte, com a mesma iniciativa, no estúdio Grace Ferreira Fotografia, que é um dos melhores estúdios de fotografia de família do Brasil, referência em Smash the Cake, e estarei lá um dia inteiro também. Um dia antes, né, os 2 dias antes, vai ter o Congresso Revolution em Belo Horizonte. Antes disso, em agosto, estarei em Goiânia, no começo de agosto, também no Congresso Revolution, também falando de IA na fotografia. E tem mais coisa vindo por aí, mas por enquanto não posso falar. Vamos lá. Carla Toscano, encontrei com ela lá no Rio de Janeiro, e ela agora é convidada e entrevistada do Estúdios Brownie, da Ana Campbell, parceiraça minha e uma fotógrafa super talentosa nessa iniciativa de um podcast de alto nível, entrevistando a Carla Toscano, que é uma empresária, empreendedora, que tem uma história de vida fascinante e de luta, e também uma referência aí na parte da edição de imagem. Também já foi fotógrafa, hoje é uma empreendedora que ajuda fotógrafos, e ela fala disso e de outras questões interessantes sobre os congressos de fotografia, posições muito fortes e interessantes e necessárias. A questão das mulheres nos eventos e da necessidade de ter uma renovação de nomes e de ter mais representatividade e das mulheres estarem mais presentes. Lá no Rio de Janeiro, eu estive no evento organizado por uma fotógrafa e era dominado o evento pelas mulheres. A minha opinião é que a fotografia ela é feita e movida pelas mulheres. Quem se importa com a fotografia no casamento de verdade é a mulher. Quem decide do aniversário, a fotografia, a mulher. Fotografia de parto, gestante, batizado, retrato, quase tudo é muito mais puxado pelas mulheres do que por homens. Quem valoriza mais a impressão da fotografia são as mulheres. Então, não dá para entender por que congressos não estão dando tanto espaço. E ainda, né? E como a gente vê muitas pautas de eventos que só tem homem. É um negócio inacreditável. Enfim. Mas a Carla traz uma visão da história dela, da fotografia e outras coisas bem interessantes. E ela tem um negócio voltado para edição de imagens para fotógrafos, num trabalho de uma equipe que ela faz e é super bacana. Em Belo Horizonte já tinha falado que eu vou estar lá dia 3 de outubro. A Ricoh, que é dona da Pentax, anunciando uma câmera analógica com filme compacta, Pentax 17. E o curioso é que o foco da Pentax, dessa venda, é para os jovens. E o mais curioso é que existe, sim, é nicho, comparado com tudo que tem, com os bilhões de smartphones no mundo, mas há uma demanda crescente pela fotografia analógica, e por jovens, porque ela é mais lenta, porque ela é a grande novidade para quem nasceu digital, porque ela é mais contemplativa, menos ansiosa, e também dá para publicar na rede social. O foco da Pentax, inclusive, fala isso. Faça uma fotografia lenta, pensada, aprenda sobre essa tecnologia e depois poste nas redes sociais quando tiver impresso. A Pentax 17 está tão bem que já não tem mais, já esgotaram, a pré-venda esgotou. Sucesso total, Ricoh acertou aí nessa levada, né? Lembrando que a Fujifilm também não tá dando conta de vender câmera instantânea lá fora, em Instax. É um principal... 60% do negócio de imagem, né, de fotografia da Fuji, se não me engano, é Instax. Porque é um sucesso. E quem compra são jovens e mulheres, né? Então, bacana. Bom, para você que é fotógrafo e tá aí repensando... Marketing é coisa de todo dia, é dia sim, dia também. Eu penso todo dia. Aliás, 2 coisas que eu lido todo dia: marketing e IA fazem parte da minha rotina diária, como ferramenta e como necessidade. Qual história você conta? Eu conto uma história. Quando eu venho aqui e trago esses conteúdos para você, as coisas que eu falo, o jeito que eu faço, o que eu divulgo, eu tô contando uma história. A minha história. É como eu vejo. Eu tenho controle sobre ela. Às vezes alguma coisa ou outra sai do caminho, mas existe uma história que eu estou contando. O que eu posto, como eu me comporto, quando eu palestro e falo alguma coisa, como eu lido com as pessoas. É uma história que eu estou contando. Quanto eu cobro, o que eu vendo. É uma história. Qual é a sua história? Que tal? Ah, minha história não tá legal. Eu não sei qual é a minha história. Você não sabe qual é a sua história, é um problema. Mas tem uma história, mesmo que você não saiba. Seu produto, a sua divulgação, aquilo que você entrega. Quando você tem uma Leica, uma câmera Leica, e sai para mostrar e faz uma selfie, mostra que essa câmera custa não sei quantos mil reais, é uma história. Eu tenho, você não tem.
você tá fora, porque você não tem. É uma história que você está contando. Quando você vende foto barata, é uma história que você está contando. Quando você vende foto cara, também é uma história. As pessoas acreditam ou não. E dependendo da história, você vai ter que pensar em como incrementar, que ela seja mais real, o que você pode entregar. Então isso é super importante. Marketing é feito de histórias e passa pelo produto, pelo preço, pela divulgação, pelo posicionamento. E eu abordo isso num conteúdo recente no meu site. Câmera Alice. Eu divulguei esses dias. É uma câmera que se conecta com o smartphone. É um acessório para smartphone. É uma mirrorless, né? Uma micro 4/3 com IA que você conecta ali no smartphone para fotografar. Ela atrasou por conta da pandemia, uma série de questões. É um sucesso, né? De financiamento coletivo. Mas eu fico me perguntando, para que eu vou usar uma câmera acoplada no smartphone? Se eu tenho uma câmera e tenho um smartphone. Mas criar um acessório que lida com as duas. E teve gente que gostou da ideia, né? Mas eu acho meio estranho e tem gente questionando isso até na postagem. Enfim. Conteúdo exclusivo, fotografia de inteligência artificial. Um teste que eu fiz de um gerador de IA, que na verdade é uma plataforma tão poderosa que permite editar, aumentar. Tem uma série de recursos. E um deles é de edição que permite, de forma fácil, rápido e poderosa e grátis, editar as fotos como a gente está vendo aqui. Trocar roupa, o cabelo, colocar elementos usando a IA generativa. É fascinante. Por isso que eu estou falando que a Adobe está em maus lençóis, né, no tempo. Ela talvez saiba disso. Embora a Adobe tenha derrapado aí nas últimas semanas, o resultado financeiro da Adobe é recorde. E muito puxado pela IA. Aliás, a Nvidia acaba de ultrapassar a Microsoft e se tornar a marca mais valiosa do mundo com a IA. Ultrapassou Microsoft e Apple. Coloca no Google aí. Nvidia ultrapassa a Microsoft. É a marca mais valiosa. Você nem conhece direito, ou talvez conheça, mas é uma marca de bastidores, de processador, né? E assumindo a primeira posição. Por quê? Porque a IA está avançando de forma muito acelerada, porque é uma mudança comportamental, uma mudança global da ordem da chegada da internet. E está só começando. E ainda assim, a Nvidia se torna a marca mais valiosa do mundo, passando a poderosíssima Microsoft. Impressionante. Enfim, fotografia é minha iniciativa de IA, está com quase 200 membros, mais de 40 horas de conteúdo exclusivo, e-book com 450 páginas sobre um pouco de tudo, e testes, coisas interessantes, para você ficar por dentro e participar disso, e tirar dúvidas, conversar e tudo mais. Bom, aqui eu já falei, né, da minha iniciativa presencial em São Paulo, grupo VIP Fotografia que eu acabei de falar também, aqui eu publiquei. Tem o trabalho da fotógrafa Carla Noronha, que faz parte do Anifoto, e fez esse projeto muito bacana, Memórias do Futuro, uma experiência fotográfica com IA e autorretratos. Tem processos analógicos envolvidos aqui nos autorretratos, a maneira como ela faz e combinou isso, bem bacana, né? Como parte de um projeto que ela iniciou num curso de IA na fotografia com a Silvia Alcântara, e um negócio muito bacana. Então, bem interessante o projeto da Carla, né? E mostra que sim, é possível combinar fotos reais com IA, fazer projetos autorais ou comerciais de uma forma fascinante. Está lá nos destaques também. Tem uma nova loja, que é uma galeria, né? Abrindo em Porto Alegre, mesmo depois de tudo que aconteceu nas últimas semanas, abrindo espaço para arte, que também tem fotografia, para parede, para decoração, para como galeria, né? E surge aí a Zigwall Arts, agora com ponto físico. Tá lá no meu site também para você conferir. Bom, um assunto que eu tenho abordado, e eu falei disso na palestra no Rio de Janeiro, também nos workshops, a gente está vendo algo único na história. Com todos os desafios da IA, a fotografia é movida por tecnologia. Você fotografa com uma câmera, que é uma máquina, você edita num computador, que é uma máquina, publica usando o smartphone, normalmente, que também é uma máquina. A máquina já faz parte do processo. Agora, a máquina criar, junto com você, é algo que não existia antes. É esse processo revolucionário e pioneiro que tem acontecido nos últimos 2 anos que está dando um bug na cabeça de muita gente. Mas tem artista aproveitando a oportunidade. Cocriação com a IA. É algo muito novo, é de ponta, é a arte contemporânea. E eu abordo isso num conteúdo dessa ascensão da arte colaborativa com a IA e humanos. O mercado gigante
gigantesco. Eu fiquei pensando, cara, é maior do que casamento, newborn e... família não, né? Família é o maior mercado que tem no Brasil, teoricamente, retrato também. Mas é um mercado que supera casamento, formatura e newborn, somados, e ainda sobra, que é fotografia de rua. 13 milhões de corredores no Brasil e crescendo. Centenas de eventos de corrida no Brasil inteiro por mês. E aí tem a oportunidade de clique. E eu fiz esse conteúdo que fala, claro, da plataforma Foto, que é patrocinadora do site e aqui do canal. A Foto, foto com 2ts.com.br, é uma plataforma que conecta o fotógrafo com eventos. E aí você tem a chance de vender o seu trabalho ou se conectar com os corredores para que eles comprem essas fotos sem ter a necessidade de ter plano, assinatura, uma série de tecnologias envolvidas. É um produto Album que está com enorme sucesso, batendo recordes aí de número de fotos vendidas e avançando, e vai avançar cada vez mais. Porque lembrando, não tem só evento de corrida, né? São milhões de corredores, milhões e milhares de eventos, mas também tem as outras atividades esportivas, tem outras modalidades e outras oportunidades na fotografia de uma plataforma que conecta o cliente nas mais variadas áreas com o profissional. Muito bacana. Então eu falo aí de corrida. E a indústria e iniciativas tentando se defender do avanço da IA no mundo da imagem, nas redes sociais, na internet, coisa e tal. Que são as duas iniciativas. Eu falo aqui da CAI e da C2PA. Duas iniciativas que estão tentando conter o avanço desse problema da IA e do que é real e não é. E isso envolve autenticação, selo, está envolvido aí a Adobe, a Nikon, a Leica, a Fujifilm, são algumas das marcas envolvidas para garantir que a câmera tenha uma autenticação. No caso da Sony tem um certificado de nascimento da imagem, né? E eu falo dessas duas iniciativas e tomara que elas vinguem. Falando em autenticação, o Vaticano, com a Biblioteca do Vaticano, entrando no mundo dos NFTs, com uma iniciativa para ampliar o acesso das pessoas e garantir também, né, a preservação dessas obras. Uma coisa para você pensar em marketing. Eu fiz um conteúdo essa semana sobre marketing, que é a estratégia do menor mercado viável, ou Small Viable Audience, que quer dizer o seguinte: o que faz você pensar que você pode atender muita gente, você não dá conta nem do que você tem hoje? Ou será que faz sentido você querer crescer para abraçar todo mundo, quando na verdade o certo é fazer direito com poucos para que eles falem bem de você e você vai crescendo organicamente? A fotografia, quase sempre, ela é muito um a um. A coisa de volume, para alguns negócios pode até funcionar, mas ela é um a um. E a gente vê uma necessidade aí de, às vezes, buscar novos clientes, mas do pequeno para o grande e de um olhar orgânico é algo muito interessante. Melhores clientes, não mais clientes. Clientes pagando mais e não mais clientes pagando menos. Então, é um conceito interessante de uma das maiores autoridades de marketing moderno que eu abordo nessa postagem no meu site essa semana. Vale a pena você conferir. A gente está vendo artistas criando coleções, projetos que envolvem NFT, fotografia e IA. Né, de um trabalho fantástico de um artista, e eu trouxe esse case para membros tanto do Fotografia quanto do NFoto. Eu também testei essa semana uma ferramenta que está no mesmo nível do Midjourney em termos de hiperrealismo, mas que tem o diferencial de escrever ali com uma maestria na imagem. Até o exemplo que eu fiz, né, IA na fotografia lá de um teatro, um monte de gente atrás e a fotógrafa na frente. E ele permite escrever em português. Eu testei e já tem os membros testando e criando coisas bem legais. Para marketing de divulgação, por exemplo, é um negócio fantástico, marketing de conteúdo, né? Bom, a mudança no mercado de câmeras é grande, a gente sabe o quanto está sendo impactado. A verdade é que, sinceramente, viu, nos últimos anos as marcas de câmeras têm vindo com pouca novidade. Né? Então, com pouca. Eu fiz uma pesquisa, quase 500 fotógrafos responderam. Aqui no Brasil mesmo a sensação é de uma presença tímida das marcas, cada vez menor. A pandemia veio, deu uma voadora em todo mundo, tudo bem, mas não precisa sumir. Né? E os caras meio que estão escondidos. Mas enquanto isso, os smartphones no mundo avançam. Hoje os grandes vendedores de câmeras no mundo são os smartphones. A UEFA teve uma marca patrocinando como a câmera, entre aspas, do evento. Agora,
a Euro também, né? A Eurocopa também com uma câmera da Vivo, que tem a lente Zeiss, patrocinando como a câmera oficial do evento. Bom, aqui tem da Adobe que eu já tinha comentado. Que mais? Ah, tem essa foto premiada do Denis Calçada, fotógrafo santista, fez uma foto incrível que foi premiada numa imagem icônica que ele fez do jogo do Santos contra o Corinthians, e ele foi premiado. Muito bacana, parabéns ao Denis aí, e eu trato disso também. E para encerrar, no dia 3 de julho, ao vivo e online, eu vou mostrar como a IA pode te ajudar em produtividade, marketing, criatividade, online e ao vivo. Você de repente não tem como participar das atividades presenciais, você quer fazer no seu horário também, você pode se inscrever e assistir depois, vai ficar gravado. Você tem acesso a todos os conteúdos do Fotografia, mais de 40 horas, ao e-book, e fica por dentro do que está acontecendo, porque é atualizado. Então, é 1h30 só de apresentação no dia 3 de julho, à noite, e tem pausas, são meia hora de apresentação, pausa para tomar um café, uma água e voltar, e é uma oportunidade para você se conectar e entender essa realidade. Então fica aí a sugestão para você participar do Fotografia online ao vivo, dia 3 do 7 às 20 horas. Que mais? Basicamente é isso, gente. Dessa semana aqui, do que aconteceu, foi isso. Eu agradeço aí a sua audiência, a sua paciência e até o próximo caos aqui nos meus canais. Obrigado e até a próxima. E todas essas notícias estão no meu site enfibaileosaldanha.com. Obrigado e até mais.